Olá, minha amada, querida irmã. Isso mesmo, irmã. Estamos aqui como pessoas iguais na presença de Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele te escolheu, ele me escolheu para nós darmos-lhe frutos. Isso mesmo. E é por isso que hoje, mediante um chamado de Deus, eu estou aqui para trazer ao seu coração e ao meu, em primeiro lugar, palavras de vida eterna. Não vou te dizer que teremos devocionais todos os dias, porque acontecem situações que às vezes nos impedem, né, de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor através de vídeo. Acontecem até mesmo barulhos externos. Tem um cachorrinho, eu te peço desculpas se porventura ele, no meio do caminho, deram uns latidos, fizeram algum barulho, mas tudo é para a glória de Deus. Então a gente não pode deixar que essas coisas venham interferir e nos impedir de transmitirmos a palavra do Senhor. Bom, irmãs, eu digo irmãs porque o Senhor colocou no meu coração de estar trazendo ao coração das mulheres palavras devocionais, né? E então eu orei a Deus, pedi direção dele e ele me orientou e para que eu pudesse estar escolhendo textos devocionais também para estar acrescentando aqui no nosso momento. E eu adquiri um livro, vou mostrar para vocês. Olha só. Um ano com mulheres da Bíblia, né? Esse é um livro que o Senhor colocou no meu coração, de uma autora chamada, eu acho que é Daiane, tá, irmãos? A pronúncia, Daiane Neal Matthews. E eu achei maravilhoso, né? Eu analisei alguns devocionais dessa autora. E então, assim, esse primeiro momento nós vamos estar trabalhando, né? Estudando com esse livro e a palavra do Senhor em primeiro lugar, tá bom? Em alguns momentos, em alguns dias, eu vou estar também fazendo lives, né, para que você possa estar participando ao vivo juntamente comigo. Mas hoje, né, como seria o nosso primeiro dia, eu não quis arriscar na live, tá, meninas? Mas então, vamos começar? Eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para te adorar. Te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor conduza tudo que for feito aqui, que tudo seja para a glória do teu santo nome, Pai. Que não saia de minha boca nenhuma palavra que não seja do Senhor. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a estar aqui conosco em todo o tempo, conduzindo todo esse momento, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Eu sinto-me emocionada, tocada pelo Espírito mesmo, irmãs, porque quando Deus coloca algo no nosso coração, né, a gente precisa fazer, né? A gente não pode ficar protelando, porque isso aborrece ao Senhor, né? E já vinha alguns dias, né, que eu venho tentando, né, iniciar esse projeto e não estava conseguindo. A luta é muito grande, é uma batalha espiritual mesmo, travada. Mas hoje, para a glória do Senhor, nós conseguimos, né? Então vamos começar.
Esse projeto, irmãs, em outro momento, né, eu iniciei uma série de estudos com as irmãs de uma igreja, né, a qual eu congregava, sobre as mulheres da Bíblia. Então, nós estudávamos um tempo fundamentadas, né, nas histórias das mulheres da Bíblia. E eu creio que tem edificado muito, né, as minhas irmãs ali naquele local, como também a mim. Por isso eu decidi, né, estar continuando, né, esse projeto, só que agora de uma forma virtual. Então, eu não vou estar seguindo, né, dia a dia, como está aqui no livro, nesse devocional, porque a gente não tem tempo disponível para estar todos os dias trazendo os devocionais. Então, eu vou estar sempre orando a Deus, pedindo, né, que me direcione sobre o tema, né, que nós estaremos estudando. Nesse primeiro dia, irmãs, eu escolhi um tema que é boas intenções, né? Boas intenções. Será o que, né, que Deus quer falar conosco a respeito desse tema? Eu te convido a abrir no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós leremos os versículos 7 e o 8, tá bom? Êxodo 19, 7 e o 8. Diz assim a palavra do Senhor: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E agora, irmãs, nós leremos também o capítulo 24, depois você anota aí para você estudar. Capítulo 24, versículos 3 e o 7. Então, vamos lá. Êxodo 24, capítulos 3, né, que eu falei, e o 7. Diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Amém? Bom, minhas queridas irmãs, por que nós estamos, né, tratando desse assunto? É justamente num estudo voltado para as mulheres e justamente assim para as mulheres, fundamentadas, né, nas mulheres da Bíblia. Então, aqui nesse trecho que a gente leu, irmãs, nessas passagens, eu te convido a ler, né, todo o livro de Êxodo para você poder compreender, né, direitinho o que se fala nesse livro, principalmente nesses textos que falam da aliança, né, de Deus com o povo. Tinham mulheres aqui também, né? Não era somente os homens que estavam inclusos, né, aqui nessa situação de aliança, né, de Deus com o seu povo. Existiam as mulheres. Ainda que as mulheres não tivessem vozes ativas, né, a gente sabe que naquele tempo as mulheres sofriam muito preconceito mesmo, e não só preconceito, elas eram mesmo excluídas, né? A mulher só servia para procriação e ainda assim, se elas gerassem filhos e não filhas, né? Mas Deus, ele nunca fez esse tipo de acepção. O homem, né? O homem, quando eu digo homem, né? No geral,
ele é que começou então a trazer, né, essa separação, essa situação de que a voz, né, no caso, a ser ouvida seria só a dele, né? A gente vê Jesus Cristo em vários momentos, né, incluindo as mulheres na obra de Deus, né? Eu confesso que entendo o papel, né, da mulher como um papel de submissão ao seu esposo, né? Mas de uma submissão ao lado, né? E não uma submissão como ela debaixo dos pés, né? Mas uma submissão de companheirismo, né? Ali ao lado do seu esposo. E aí, irmãs, nessa situação que a gente acabou de ler, conforme eu disse, também existiam mulheres ali, né, que estavam no meio do povo fazendo aquelas promessas, né, a Moisés para que fosse levado a Deus, né? Moisés ali era um instrumento de Deus, um líder, né, que estava então recebia, né, de Deus as orientações, recebeu os mandamentos, né, e levou ao povo. E também incluso nesse povo, né, conforme eu já disse, tinham as mulheres. Mulheres essas também que com certeza, né, conforme foi falado aqui, a uma só voz, né, prometeu a Deus, né, porque no caso não era uma promessa só a Moisés, era uma promessa a Deus. E tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, irmãs, eu quero trazer uma reflexão, né, para mim e para você, através do devocional, né, desse livro, conforme eu já mostrei, que quantas vezes, né, nós prometemos algo ao Senhor e a gente acaba não cumprindo. Porque se a gente for ler, né, toda essa história aqui, a gente vai ver que, infelizmente, o povo não cumpriu essa promessa que fizeram ao Senhor, né? E com isso a gente sabe que houve toda uma situação do povo, né, ficar mais do que era preciso no deserto, né, por conta da desobediência. Então, existe também, né, aqui na palavra do Senhor, uma palavra onde diz, né, que é pra gente, vou falar com as minhas palavras, né, que é pra gente analisar bem antes de fazermos um voto. Porque se fizermos um voto, nós precisamos cumprir esse voto, né? Porque senão, irmãs, né, nós traremos consequências às nossas vidas por conta da desobediência, né? E isso, irmãs, engloba também situações em nossas vidas seculares também, né? Não só no âmbito espiritual. Com certeza esse tem que ser o primordial em nossa vida, mas em todos os âmbitos. Por quê? Porque quando a gente deixa de obedecer, né, de cumprirmos com os nossos compromissos feitos também aqui na terra, nós estamos da mesma forma desobedecendo ao Senhor. E quantas vezes a gente não promete algo a alguém, até mesmo a nós mesmas, né? Quantas vezes nós mulheres não falamos que, vamos dar um exemplo, né? A partir de semana que vem eu vou estar tirando um momento para Deus. Ou então, a partir de semana que vem eu vou estar fazendo uma dieta. A partir de semana que vem eu vou estar fazendo exercício físico, né, irmãs? Quantas vezes a gente não faz esse tipo de compromisso com nós mesmas e acabamos por não cumprir? E isso traz consequências para a nossa vida, porque a gente tem atravessado momentos assim que tem passado muito rápido o tempo e quando a gente vê, a gente já está, né, com uma idade mais avançada e a gente não cumpriu o que a gente tinha prometido, às vezes até a nós mesmas, né? Quantas vezes a gente não faz um compromisso de estudar,
né, também aqui secularmente, para que a gente possa ter um emprego melhor, uma profissão, e a gente também não se esforça para cumprir aquele voto. Quantas vezes a gente não faz uma promessa para o nosso esposo, né, de melhorar em algum lado, né, do nosso relacionamento, e a gente também não cumpre aquilo que prometeu. Quantas vezes a gente não promete algo até mesmo para os nossos filhos, né? Até mesmo uma coisa, entre aspas, boba, de repente fazer um prato, né, que ele gosta, ou fazer, se você tiver crianças, né, de brincar, de dar mais atenção. E o tempo passa e você não cumpre. Irmãs, de repente você está falando aí, poxa vida, eu não vim aqui para ficar ouvindo bronca dessa irmã. Mas eu quero te dizer que essa bronca não é minha. Essa bronca é do Espírito Santo para mim e para você. É uma reflexão santa, sabe? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele corrige aquele que ele ama. Então, irmãs, nesse primeiro momento devocional nosso, o Senhor está falando comigo e com você. Que a gente não fique só nas boas intenções do nosso coração, mas que a gente leve adiante as nossas promessas. Tanto as nossas promessas aqui na terra, irmãs, quanto em primeiro lugar, as nossas promessas ao Senhor. Que não fique só nas nossas boas intenções. O que é uma intenção? É quando a gente coloca um projeto, né, a ser feito. Eu tenho a intenção de emagrecer, né? Eu não posso ficar só nessa intenção. Eu tenho que colocar em prática todo o projeto de emagrecer. Eu quero ser usada pelo Senhor nessa terra. Que isso não fique só na nossa intenção, na nossa boa intenção, mas que a gente então se esforce para ser usada. Se você tem desejo no coração de evangelizar, evangelize hoje. Medite na palavra do Senhor, ore mais para o Senhor te capacitar, mulher, para você colocar em prática o seu projeto, seja em qual área for, tá bom? Que você guarde essa palavra no seu coração, que não sejamos como aquele povo infiel que prometeu tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos, só que eles não fizeram assim. Que sejamos diferentes, irmãs, tá bem? Para finalizar, eu vou ler o texto, né, devocional que a autora deixou aqui desse livro maravilhoso. Se mais para frente você quiser adquirir, olha, não é propaganda, que eu não tô ganhando nada com isso, né, a não ser uma pedrinha no meu galardão. Mas aí você adquire, né, pela Amazon, qualquer uma ou outra dessas empresas aí, né, essas livrarias virtuais, tá bom? Olha só, boas intenções. Gena foi até a geladeira e pegou o pote de sorvete. Ela provavelmente nem deveria ter esse tipo de coisa em casa, com colesterol elevado, pressão alta e histórico familiar de diabetes. Seu médico havia ressaltado a necessidade de perder os 25 quilos extra. Gena havia prometido que faria grandes mudanças em sua dieta. Bem, ela só comeria umas colheradas enquanto lia o jornal. 15 minutos depois, o pote vazio de sorvete era mais deprimente que a primeira página do jornal. E minhas intenções eram tão boas, falou Gena. As mulheres israelitas que prometeram obedecer a tudo o que Deus ordenou também tinham boas intenções.
O Senhor os havia libertado da escravidão e demonstrado seu poder de formas miraculosas. Quando Deus entregou suas leis escritas a Israel, o povo, cheio de entusiasmo, prometeu fazer tudo o que Deus ordenasse. Os israelitas sinceramente queriam honrar aquele que os havia reivindicado como seu povo. Neste dia promissor, na história desta nação, essas mulheres criam plenamente que podiam cumprir sua promessa a Deus. Elas não tinham ideia de quão cedo se afastariam dele e fariam exatamente as coisas contra as quais ele as havia alertado. Até mesmo as melhores intenções não são boas o suficiente para nos ajudar a evitar as investidas do pecado. Independentemente do quanto tentamos, jamais teremos força suficiente para vivermos vidas piedosas por nós mesmas. Frequentemente nos encontramos arrependidas de um pecado e simplesmente cometemos o mesmo erro outra vez. A Bíblia nos alerta de que quando pensamos que estamos enfrentando a tentação, estamos provavelmente indo em direção à queda. Quando entendemos nossas fraquezas, podemos depender do poder de Deus. O Senhor não quer que façamos promessas que não podemos cumprir. Ele quer que confiemos nas promessas que Ele fez para nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E que nós não fiquemos somente em nossas boas intenções. Tá bom? Receba essa palavra como da parte de Deus. Ore por mim, por esse ministério que Deus colocou no meu coração. E até o próximo vídeo.